Bom, gente, eu organizei esse papo aqui para 15 minutos. Vocês me ajudarem, que eu sabia que a gente não ia falar junto em 20. Então, eu vou falar em 15 e a gente fala junto em 5, pode ser? Pode ser. Bom, a gente vem sendo bombardeado por notícias citando compliance o tempo todo. E a gente fica meio naquela de o que é isso? De comer, de passar no cabelo, doce e salgado. Né? Doce, salgado. Exatamente. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês entenderem a base do conceito e com isso vocês conseguem seguir, desenvolver, quem tiver interesse, quem precisar, pode ir mais a fundo já com essas noções básicas que eu vou passar aqui. Compliance é conformidade. O que é conformidade? É fazer o que é certo. Nossa, é só isso? É simples assim. Quando a gente fala da nossa vida particular, pode ser até um pouco mais fácil, porque é a gente que faz o que a gente acha que é certo. Quando a gente fala de vários CPFs dando vida a um CNPJ, aí a coisa fica um pouco mais complexa. Obrigada. E aí, vamos lá. É assim que a gente acalma um bebê, dando uma dosezinha de uísque. É assim que a gente faz exercícios com o bebê, botando 15 quilos cada lado no supino. Ou dá banho no bebê com uma mangueira no quintal. Não, né? E todo mundo sabe que isso é errado. Por que a gente sabe que isso é errado? Porque tem algo dentro da gente que diz que um bebê você tem que pegar no colo, é uma criaturinha frágil, você tem que proteger, né? E vamos dizer que é natural, é um instinto que a gente tem, a gente sabe que não é para fazer isso. Quando a gente fala de compliance, do fazer o que é certo no meio corporativo, também tem uma coisinha por trás que diz pra gente o que é certo e o que é errado. Essa coisinha maravilhosa que nos leva a agir da forma correta é a ética. A ética é a base do conceito. Compliance é para você fazer o que é certo. A ética vai te dizer o que é certo, ok? E eu não gosto muito de trabalhar com conceito, não, mas vamos dar uma mastigada nisso aqui, só para poder corroborar o que a gente está falando. A ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência com todas as condições materiais que são as nossas. Vamos de pedacinho em pedacinho. Inteligência compartilhada quer dizer o quê? Eu sei, a Carol sabe, a Adriana sabe. Tô quase. Todo mundo aqui sabe. Então, a gente aqui tem a nossa ética. A reunião começa às 9h01. Tem que trazer um convidado. Tem que fazer pelo menos 2 visitas cruzadas. Essa é a regra do grupo, é a ética desse grupo aqui. Opa! O aperfeiçoamento da convivência quer dizer o quê? Para a gente se relacionar da melhor forma, certo? Para ninguém sair daqui chateado, para a gente aproveitar ao máximo esse tempo que a gente tem aqui. As condições materiais que são as nossas quer dizer as características do grupo que a gente está falando. Então, aqui somos todos empresários, certo? Todos buscando aprimoramento pessoal, conhecimento para aplicar nos seus negócios. Então, temos coisas em comum. Algo nos une aqui. Então, agora, se a gente lê o conceito todo de novo, já fez um outro sentido. Né? Alguém ficou perdido no caminho? Não? Se alguém aqui viajar para a Turquia, os meninos, encontrar um outro rapaz e fizer assim, quer dizer que você está convidando para um encontro amoroso. Nada contra. Só fiquem cientes da regra do jogo. Então, o que isso quer dizer? Lá eles têm um conjunto de regras diferente do nosso. Alemão não gosta de intimidade, não gosta de abraço, não gosta de beijo, diferente da gente. Então, cada grupo, e aqui no Brasil mesmo, se a gente for em Pernambuco, é de um jeito, se a gente for no Acre, é de outro, no Sul é outro jeito. Então, quando a gente fala de ética, a gente tem que considerar todo esse fator cultural, ambiental, entendeu? Cada grupo vai ter a sua. A minha família tem uma dinâmica diferente da sua, da dela. Ok? Sair? Não. Vamos testar um pouquinho do que a gente está falando?
está num mercado. O caixa te dá o troco a mais. Você devolve? Sim. Se tiver uma continha atrasada. Sim, devolve. Se tiver uma criança em casa chorando com fome que está sem... Devolve. Karma negativo. Não. Causa e efeito, nada. Você saiu de uma festa, encheu os cornos, a calcinha da amiga já tá, ó, lá embaixo. Cara, muito bom. Será que ela vai chamar um Uber ou ela vai dirigir até em casa? Não, mas pra dirigir a calcinha não faz diferença. Você tá voltando pra casa, o jogo do Vasco vai começar daqui a pouquinho. Deixa eu... Não menospreza meu amigo, não. Deixa ele. Flávio tá voltando pra casa, tá atrasado, o jogo do Vasco vai começar. Será que ele vai dar uma pisadinha na linha amarela ou ele vai... Linha amarela não, Santa Bárbara, que é Botafogo. Será que ele vai dar uma pisadinha, vai ultrapassar o limite de velocidade ou ele vai ficar ali dirigindo igual uma vovozinha? Porque o limite de velocidade é aquele, ele não vai ceder. Acho que isso todo mundo passa. Você precisa de um programa para fazer um trabalho. O programa é caríssimo. Seu amigo tem aquele CD maroto, esperto, no esquema, vou te emprestar. Você pede um emprestado ou você compra o original? Eu juro pra você, eu fiz isso 2 vezes na minha vida, nunca mais eu faço. Você já aprendeu, já mudou seus conceitos, seus valores. Esse aqui é bom, hein? Se alguém encontrar o melhor amigo, a mulher do melhor amigo ou da melhor amiga numa situação complicada de explicar, você conta? Tem que fazer muita oração para entender. Saber se o amigo quer saber. Vamos estabelecer. Cadê a campainha? Vamos estabelecer 2 coisas importantes aqui. Não é julgamento. O que eu acho que é certo pode ser errado para você. Então, diante disso aqui, cada um vai ter uma decisão, e não é que uma decisão seja certa ou seja errada. A decisão foi certa para ele, a decisão foi certa para mim. Beleza? Não é para julgar. E segundo, que ninguém é ético o tempo todo. Não adianta. Não adianta. Você pode estar diante da mesma situação em momentos diferentes e ter condutas diferentes. Aquela primeira questão do supermercado. Se eu tiver com alguém precisando de um remédio, se eu tiver com alguém passando fome, será que eu vou devolver o troco a mais? Eu não sei, eu não estive diante dessa situação. Vai botar a caixa em perigo? A caixa vai ter que pagar o remédio? Então, mas às vezes a gente até acha que vai agir de uma determinada forma. Só que quando chega lá, no famoso a hora do vamos ver, a gente age de forma diferente. Então a gente não sabe. E é normal. Não, as pessoas não são éticas o tempo todo. A gente não é ético o tempo todo. E agora, agora que a gente entendeu a base, que é a ética, a gente vai passar para a questão da vida corporativa. Existem vários ramos, né, do compliance. Se eu estou falando que uma empresa tem que fazer o que é certo, eu estou falando de várias áreas envolvidas. Então, vou dar um exemplo de cada área só para a gente entender um pouco melhor. Então, na área trabalhista, eu sei que pela legislação do trabalho eu não posso contratar crianças até 14 anos. São crianças, acima disso você pode contratar em regime de aprendiz. Eu tenho mecanismos que me garantam que eu não contrate ninguém com abaixo de 14 anos. Se bater alguém aqui na minha porta, eu só olho para a cara dela, Carol, pequenininha, cara de novinha, 18, tá contratada. Ou será que eu peço uma documentação, eu verifico? E eu tenho que ter isso documentado, tá? Em compliance é muito importante. Não basta parecer que eu faço compliance, eu tenho que mostrar de forma sólida, sem margem para dúvida de que eu faço aquilo. Então, eu tenho que documentar. Tem que ter uma ficha de cadastro daquele funcionário, eu tenho que ter cópias dos documentos para mostrar que eu realmente vi que ela não se enquadra no quadro de trabalho infantil. Questões tributárias. Eu estou recolhendo todos os meus impostos devidamente? Né? Será que eu estou em linha com a legislação vigente? A gente sabe que em termos de tributos, a gente vive num país que muda com muita frequência. Eu tenho um parceiro para me ajudar a acompanhar essas mudanças?
Ou eu estou acompanhando, já que se eu me proponho a fazer sozinha, eu estou acompanhando isso da melhor forma? Contabilidade. Todos os meus registros estão na competência correta? Ou se eu paguei o meu aluguel atrasado do mês, eu vou registrar lá na frente quando der? Isso está errado. A parte comercial, que é onde as coisas vão mudar um pouquinho, acho que mais rápido do que os outros pontos. Nas relações, eu documento as minhas cotações, eu investigo o meu parceiro, eu verifico se ele cumpre todas as leis, se ele é um cara que de repente não está citado numa operação da Polícia Federal, não vamos entrar em detalhes. Então, esse tipo de coisa eu tenho que ter cuidado. Será que se eu fizer negócio com quem eu não conheço, eu não vou pelo cano junto com ele? Questões ambientais. Minha operação gera resíduos. Eu faço o descarte adequado desses resíduos. Se é um resíduo líquido, eu faço um tratamento disso antes desse resíduo ser conduzido até a rede de esgoto. É um resíduo sólido, eu faço a coleta adequada. É um resíduo contaminado, eu isolo isso da forma correta. O jurídico. Eu tenho que ter um acompanhamento tempestivo dessas mudanças todas. Aí eu não estou falando só de tributário, estou falando de forma geral. Por exemplo, o setor de elétrico é um setor que tem uma regulação específica por conta da ANEEL. O setor de petróleo tem uma regulação específica por causa da ANP. Então, a gente está falando aqui de lei, de autarquias, que são órgãos reguladores, além das próprias leis internas, as políticas, os manuais de procedimentos das suas empresas. Então, tudo isso é normativo que eu tenho que estar atendendo e criando controles para atender. Não basta eu dizer que essa porta tem que ficar fechada. Eu tenho que criar controles para que a porta fique fechada. Então, eu tranco a porta. Ok? E o litigioso é o fim da fila, o fim da estrada, o fim do caminho. Aqui já deu problema. Eu, por exemplo, contratei uma criança e eu preciso tratar isso. É a parte da resiliência da corporação, né? O que eu aprendi com os meus erros? Então, se eu já errei uma vez, eu estou tomando as precauções para não errar de novo. O que a gente aprendeu com essa situação? Eu estou criando controles para que esse problema não venha se repetir? Aqui tem um ciclo que mostra um pouquinho do porquê de implementar compliance. Os normativos, eles são balizadores do que deve ser feito. Então, a gente pega as leis, as regulações dos órgãos reguladores independentes e a gente monta o conjunto do que deve ser feito. De posse disso, a gente cria controles internos que garantam que tudo isso está sendo atendido. Então, eu operacionalizo o atendimento aos normativos. O compliance, você tem que fazer um acompanhamento. Quando a gente fala área de compliance numa companhia, é a área responsável por verificar se tudo o que eu me propus a fazer está sendo feito, como eu faço isso de uma forma mais eficiente. Não vai ser da primeira vez que você vai implementar o melhor controle do mundo. Semana seguinte que você implementou, de repente, putz, podia ter feito isso amarelo, ia ficar melhor. Putz, podia fazer isso de cabeça para baixo, ia ser mais rápido. Então, você tem que fazer esse acompanhamento continuamente. E governança corporativa é a melhor gestão, é a melhor prática de gestão, né? Se você tem os normativos que você precisa atender, tanto externos quanto internos. Você tem mecanismos que garantam que você está atendendo tudo isso. Você está fazendo uma gestão eficiente do seu negócio. E uma gestão eficiente do seu negócio te garante uma geração de valor, porque o seu produto ou o seu serviço ele vai sair mais barato, melhor. Você vai ter mais tempo de focar na sua atividade fim, ao invés de estar focado na gestão, que é meio, né? Então, é esse ciclo aqui que a gente tem que ter em mente quando está falando de compliance. Tá, já entendi. O que eu ganho com isso? Porque até agora está me parecendo que eu vou fazer um monte de coisa. Dinheiro no bolso mesmo não vai entrar. Só ouviu falar de risco, de benefício, de controle. Vocês ganham isso aqui.
noites de sono tranquilos. A pessoa vai acordar sem uma olheira, com a pele descansada. Não vai? Feliz. Por quê? Ela sabe que não tem criança contratada, que todos os resíduos da operação dela foram descartados da maneira correta. Gente, estou brincando, estou dando exemplos que sejam mais fáceis, mas quando a gente fala de compliance, geralmente o foco dessas grandes empresas são programas de integridade. O programa de integridade é um pedacinho do programa de compliance. Essa é a parte mais difícil, quando você mexe com gente, mudança de cultura. E é essa parte que você não consegue fazer assim. Por isso que é bacana a gente estar falando disso com alguma regularidade, tirar esse assunto do pedestal, as pessoas entenderem, trazer para o dia a dia. Porque quando vocês chegarem no momento, caramba, agora eu preciso provar, porque senão eu vou perder um mega projeto. Vocês não vão conseguir fazer de uma hora para outra. Ok? Então, assim, não importa se você é pequeno, não importa... caramba, estou muito enrolado agora, sempre é hora de fazer o certo. Dá para começar, escolhe uma área. O que é crítico para o seu negócio? Começa por ela, depois você vai arrumando o resto. E vocês, com certeza, podem começar a fazer alguma coisa sozinhos. Ok? Eu posso fazer uma pergunta? Agora? Perfeito! Olha o time!